Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Curtas Recap. Eu sou o Diogo e podem ver este e mais vídeos no meu canal em VOV Wrestling ou no canal do site do Wrestling Notícias. Na segunda-feira tivemos mais um episódio do Monday Night Raw, onde poderíamos contar com a estreia de Keith Lee no programa, um episódio do Kevin Owens Show com Aleister Black como convidado, bem como mais um episódio do Raw Underground. Mas agora vamos para o genérico para dar seguimento ao programa. O programa começou com Drew McIntyre a entrar em grande com pirotecnia e com o novo formato do Thunderdome. McIntyre disse que venceu Orton por estar mais faminto e motivado. Ele disse que entendia o que era passar por tempos difíceis, mas não Orton porque sempre foi protegido e mimado. Orton passou tanto tempo a gabar-se de ser o melhor lutador do mundo que Drew perguntou em que é que ele se torna agora, já que venceu o lutador de terceira geração. Lançou ainda um novo desafio a Orton, prometendo fazer o que não fez no SummerSlam, vencer com Claymore. McIntyre subiu a rampa e levantou do seu título para Orton atacá-lo de seguida. Ambos lutaram nos bastidores, onde Orton deu um punt antes que os produtores e árbitros entrassem em cena. Um segundo punt deixou o campeão da WWE deitado enquanto Orton olhava, claramente orgulhoso das suas ações. Este foi um discurso de vitória normal de McIntyre, seguido por um ataque previsível de Orton. O que se destacou neste segmento foram os puntos consecutivos que deixaram McIntyre no chão e a zelar pela sua saúde. Talvez a WWE poderia ter explorado mais este segmento para questionar se o campeão estaria bem para defender o seu título no pay-per-view deste domingo. Depois, a campeã feminina do SmackDown, Bayley, acompanhada por Sasha Banks, dirigiu-se para o ringue para enfrentar a dama de espadas Shayna Baszler. Como seria interessante ver como é que Sasha Banks iria reagir neste combate, já que o combate aconteceu apenas uma noite depois de Bayley não conseguir ajudar a The Boss a derrotar Asuka pelo Raw Women's Championship. Antes que o combate entre Bayley e Baszler pudesse começar, a recém-integrada Nia Jax fez a sua presença ser sentida para entrar em disputas de palavras com Baszler. Baszler, no combate, dominou Bayley repetitivamente e somente uma distração de Sasha Banks permitiu que a campeã do SmackDown assumisse o controle da luta. Depois, Nia Jax apareceu no combate e tocou Baszler, terminando o combate com uma desqualificação. Nax deu um murro à dama de espadas, mas rapidamente voltou a sua atenção para Bayley e Banks. As Golden Role Models rapidamente subiram a rampa, enquanto Jax e Baszler pareciam estar em sintonia. Parece que a WWE está a fazer aquela cena das parceiras que se odeiam mas que se juntam. Baszler e Jax começaram a noite a trocar acusações, mas quando este segmento terminou, elas pararam as agressões e uniram forças perante Bayley e Banks. Soa demasiada rivalidade apressada. O facto de os fãs não terem um motivo real para se importarem, ou sequer ver Baszler e Jax vencerem as campeãs, torna a decisão ainda mais questionável. Depois, Aleister Black voltou ao Raw como convidado especial do Kevin Owens Show desta semana. Black ordenou que as filmagens do ataque nas mãos de Murphy e Seth Rollins passasse ao ar. Owens tentou argumentar com ele, explicando que Rollins tem um histórico de manipular os adversários com jogos mentais. Mas antes que Owens pudesse continuar, Black fingiu sentir uma tontura e atacou Owens. Ainda aplicou um Black Mass antes de partir, deixando os comentadores a questionarem-se. Black passou a ter uma personalidade mais sombria e sinistra devido à experiência traumática que sofreu. Tendo em conta que Black está a perder o impacto que tinha no NXT, tem de dar meia volta para descobrir esse impacto. E Owens é o adversário perfeito para ele. É um bom lutador, com provas dadas e que não se importa de colocar os outros over. Derrotá-lo será algo importante para Black. Depois seguiu-se uma Fatal 4-Way onde o campeão 24/7 Shelton Benjamin defendeu o seu título contra Cedric Alexander, Akira Tozawa e R-Truth. Foi um vai e vem animado e rápido em que de repente os ninjas de Tozawa interferiram e o antigo Cruiserweight Champion conseguiu a vitória e o título com o Sunset Flip a Truth. Estou a falar da Akira Tozawa. Este título já está mesmo a entrar em desuso. O título é trocado entre os mesmos lutadores semanalmente, sem haver sequer desenvolvimento do enredo ou evolução das personagens.
apenas existe para os lutadores aparecerem na televisão, para lembrar os fãs que o título existe e para destacar R-Truth. Além disso, o programa passava bem sem este combate e não perderia o ritmo. Passado menos de uma hora do seu ataque ao campeão, Randy Orton entrou no WWE Thunderdome. Orton falou que o desafio que McIntyre lhe fez e auto-intitulou-se o melhor lutador do planeta, para depois a música de Keith Lee tocar e o The Limited One interromper, fazendo a sua estreia no Raw. Lee apresentou-se então e, com todo o respeito a McIntyre, desafiou Orton para um combate no Raw, ao que Orton respondeu talvez mais tarde. Orton parece ter entrado naquela mentalidade do Legend Killer do antigamente. Este segmento mostrou isso, que está sempre a procurar motivação, ao contrário de muitos que se acostumam ao lugar onde estão. Keith Lee parece uma grande estrela logo na estreia, interrompendo Orton e lançando um desafio para o evento principal da noite. Aliando isso ao segmento que anunciou a sua chegada durante o SummerSlam, é toda a prova que precisamos ter que a WWE tem grandes planos para ele. A rivalidade sem fim entre os Raw Tag Team Champions, The Street Profits e Angel Garza e Andrade continua esta semana, com Montez Ford a lutar contra Angel Garza. Quando Garza estava na mão de cima, Ivar apareceu no ringue e conquistou Burnett, uma antiga participante do The Bachelor, com uma perna de peru. Isto proporcionou uma distração da qual Ford se aproveitou com um pontapé. Depois subiu à corda superior e fez um Frog Splash para a vitória. Garza, um lutador talentoso, está na luta com os Viking Raiders por causa do afeto de uma estrela de reality show, quando Charlie Caruso está bem ali. Esta história foi mais centrada nisso do que no combate. Esperemos que a vitória de Ford encerre a rivalidade, já deu o que tinha a dar. E nisto tudo temos Andrade, que precisa urgentemente de vitórias para conseguir encontrar-se. E parece que a família Ford teve toda em ação, já que Bianca Belair juntou-se às Riot Squad para enfrentar as Iconic e Zelina Vega. Estas últimas isolaram Riot, mas quando as trocas colocaram Belair e Vega no ringue, a ação tornou-se mais pessoal. Riot e Morgan tiraram as Iconic de ação, enquanto que Bianca aplicou um KOD para conquistar a vitória. Será que vamos acreditar que uns meros minutos de combate será suficiente para que Belair tenha a sua vingança sobre Zelina? Ainda por cima um combate de equipas? A WWE terá que fazer algo mais por ela. Seguiu-se um braço de ferro entre Apollo Crews e Bobby Lashley, apresentado por Mark Henry. Lashley ameaçou derrotar Crews e depois espancá-lo, mas não o suficiente para mantê-lo fora do payback e da luta pelo título no domingo. Crews também jurou vencer Lashley. Lashley tentou fazer batota ao colocar o pé no pódio, mas Crews venceu, derrotando o The Almighty rapidamente. O campeão dos Estados Unidos escapou de um potencial ataque dos The Hurt Business e festejou com o título na rampa de entrada. Esta vitória continua a série de sucessos de Crews contra os The Hurt Business. Infelizmente, para o campeão, isto não pode ser um bom presságio para o seu reinado. O booking de 50-50 que a WWE tem parece surgir que Lashley vai ganhar no domingo, e se for esse o caso, seria extremamente decepcionante para Crews, que o reinado consistiu apenas em algumas vitórias sobre a MVP e pouco mais. No entanto, a alguma altura a WWE tem que dar mais crédito aos The Hurt Business, e isso pode vir às custas de Crews. Natália e Lana abordaram depois a sua rivalidade contínua com Mickie James, dizendo que iriam reformar a The Chick with a Kick no programa desta noite. Depois de Natália lançar um vídeo da carreira de campeã em que não havia nada, a antiga campeã feminina foi para o ringue e atacou as duas mulheres. Este foi um segmento completamente desnecessário. Se alguma vez houve um segmento que deveria ter sido conduzido de forma rápida e inofensiva nos bastidores, era este. Mesmo que seja sempre bom ver Mickie de volta à televisão. Depois de uma breve viagem ao Raw Underground, onde um enfurecido Bobby Lashley destruiu um competidor desconhecido e depois Dolph Ziggler, Randy Orton voltou ao ringue para o seu confronto com Keith Lee. Lee perdeu pouco tempo a estabelecer a sua força bruta. O veterano alertou, no entanto, escapou de um Power Slam e mandou Lee com o ombro em direção ao ringue. Orton trabalhou Lee e preparou-se para um RKO, mas Drew McIntyre apareceu e atacou Orton, causando a desqualificação.
Foi bom ver Lee enfrentar Orton logo no início do combate, mas o resto e o fim não abonaram Lee. Podemos pensar que um combate entre Lee e Orton era tudo o que ele precisava para ser levado a sério como uma ameaça no Raw, mas ser descartado como uma personagem secundária preenchendo um papel que literalmente poderia ser de qualquer um é decepcionante e questionável o uso desta nova estrela mais ou menos em ascensão. E será que consegue recuperar? Claro que sim! Foi uma noite importante para ele. Antes do intervalo, McIntyre sofreu um terceiro golpe na cabeça do implacável Orton. Depois, Charly Caruso relatou que o campeão da WWE pode muito bem ter sofrido uma fratura no crânio. Depois, num combate de desforra do SummerSlam, Sasha Banks desafiou a nova campeã feminina do Raw, Asuka, num Lumberjack Match. Banks descarregou a sua fúria em Asuka e beneficiou de um golpe baixo de Bayley. Asuka perseguiu depois a Bayley, que atirou lutadoras para o caminho da campeã, até que Banks a empurrou para os degraus do ringue. Quando regressaram ao ringue, Banks tentou um Frog Splash, mas Asuka evitou a derrota. Bayley tentou introduzir uma cadeira de aço no combate, mas Shayna Baszler impediu-a. Entretanto, Asuka venceu o Banks com um Asuka Lock enquanto Bayley existia. Foi um combate muito confuso, mas algumas coisas resultaram. Em primeiro lugar, vimos Asuka na primeira noite como campeã, e isso é sempre bom. Depois, vimos mais um momento de divisão entre as Golden Role Models e já que Bayley voltou a não conseguir ajudar Sasha. Em terceiro lugar, vimos mais uma interação entre Baszler e Nia Jax contra as Golden Role Models. Depois voltamos ao Raw Underground, onde Bobby Lashley e os The Hurt Business continuam o seu domínio, quando Lashley conquistou vitórias sobre Cedric Alexander e Ivar. Já no combate principal da noite, Rey Mysterio juntou-se ao filho Dominic para lutar contra Seth Rollins e o seu discípulo Murphy. Os Heels atacaram antes da campainha, derrubando pai e filho. Quando a campainha finalmente tocou e Dominic começou o combate com Murphy. Uma distração de Rollins permitiu que Murphy atacasse o joelho de Dominic, mas antes que Rollins pudesse fazer um Buckle Bomb, Dominic escapou e trocou com o seu pai. Quando Rey conseguiu fazer um duplo 619, as luzes pescaram e os Retribution apareceram. Rey ainda tentou ajudar o seu filho, mas sofreu uma tareia nas mãos dos invasores mascarados. Tudo isso enquanto Rollins e Murphy assistiam no topo de rampa da entrada. No final, os Retribution ficaram na borda do ringue, dando por terminado o programa. Esta rivalidade entre os Mysterio e Rollins não terminou e a WWE ainda poderá beneficiar com isso. Acabaram de ganhar uma nova estrela que eventualmente terá que ficar over para acabar a rivalidade. Mas será que os fãs querem mesmo que Dominic dê uma tarefa a Rollins? Por outro lado, os Retribution voltaram a aparecer só para lembrar que ainda cá estão e, ao dar um final incerto ao combate, conseguem prolongar a rivalidade. E foi mais um curtas recap, desta vez do Monday Night Raw. Não percam amanhã mais um episódio do curtas recap do Impact Wrestling. Até lá, não percam as grandes notícias do mundo do wrestling. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.